Olá, estamos de volta aqui com mais uma etapa dos Joias da Consciência e dessa vez nós vamos trabalhar o autoconhecimento. É importante deixar claro que o autoconhecimento é um processo diário para o resto da vida, porque isso vai muito além de conhecer defeitos e qualidades. Autoconhecimento é você entrar nesse seu eu, na sua essência, e descobrir como é que você pode transformar toda aquela sombra em luz, como é que você pode acolher tudo que você tem, né, para você seguir bem nessa jornada. Então, o autoconhecimento ele pode se fazer de diversas maneiras, né? Ou seja, diversas maneiras que eu falo são, estou relacionando as ferramentas que você pode ter para você despertar isso em você, ok? Então, nós vamos ver aqui um pouquinho de alguma coisa que a gente pode trabalhar na gente, que já é um grande passo. Primeiro, eu quero começar a ler aqui para você esse texto muito interessante, que é a sala mal arrumada. Como uma sala mal arrumada, pode estar meu interior em alguns momentos. As cortinas podem se mostrar fechadas, voluntariamente guardando uma escuridão tida como necessária. Não me agrada encarar a poeira sobre o aparador, nem aquela que já escondi embaixo do tapete. Não me apraz mudar de lugar a estante, nem me desfazer de bobas lições dos velhos livros que ela insiste em me oferecer. Não me anima tirar o forro do sofá e desnudar o tecido de trama gasta, feita de fios que já deram o que tinha que dar. Mas o inevitável novo invadirá a sala. A paisagem mandará seu sol no tempo certo, que violentará a vidraça e que devassará a pesada cortina à bruma de dentro. Haverá cântico abraçando o silêncio, que fenecerá por não poder competir com gorjeios e ventos e chuva no telheiro e ondas do mar. No tempo certo, tudo acontecerá. A sala se transformará, o ambiente será outro. Estarei a contemplar da poltrona mais confortável o novo cenário. Quadros novos na parede testemunharão o dia a dia cheio de festa. Outros, entretanto, estarão repletos de talvez tivesse sido melhor. De qualquer sorte, viverei renovado e brilharei com velas que, acesas, perfumarão noites serenas e com alvorecer dourado me banharei no parir de um dia outonal. A sala será outra, meu interior se renovará. O primeiro passo pode já ter sido dado, que eu saiba viver no agora e fazer com ele o porvir. Com calma, para não esbarrar nos móveis, e com coragem, para escolher tornar concreto o aparentemente impossível. O que esse texto nos diz? Que muitas vezes nós não queremos encarar a nossa dor, a nossa angústia, o nosso sofrimento. A gente não quer mexer naquela poeira que está ali guardadinha, que está ali quieta, porque se a gente mexer, isso vai causar um alvoroço dentro da gente e a gente tem medo. A gente tem medo de olhar novamente para aquela poeirinha que está ali. A gente tem medo de sentir aquela dor de novo. Mas, às vezes, isso é necessário, sim. É necessário olhar para aquilo que nos incomoda. É necessário abraçar isso que está nos incomodando. Porque quando a gente abraça, a gente está respeitando também. E aí, a gente dá luz para aquilo que estava lá na sombra, para aquilo que estava lá na escuridão. E quando a gente traz à luz todos esses aspectos, a gente se renova. Nessa renovação, a gente consegue dar esse primeiro passo. E é muito importante quando diz o seguinte,
que eu saiba viver no agora e fazer com ele o porvir. Porque muitas vezes a gente foge do aqui e do agora. A gente não sabe viver o momento presente. E às vezes esse momento presente, com todas aquelas dores, com todas as angústias que tem, a gente, se viver aquilo, vem as respostas, clareia a nossa mente para aquelas coisas que a gente precisa entender. E aí, para a gente fugir, né, desse momento, porque a gente não quer sentir aquela dor, não quer sentir desprazer, então, para fugir, nada melhor do que um shopping, do que uma TV, ver esses telejornais, que tem muito mais violência do que uma notícia boa em si. E aí a gente foge. Só que no fugir, a gente está correndo atrás do nosso próprio rabo, porque a gente está só andando em círculos. E de qualquer forma, aquela dor visita de novo. E no que visita, dói. E no que dói, quer fugir. Percebe o ciclo? Percebe como tudo aquilo que você foge é o que você mais encontra? Então, que tal parar de fugir? Que tal, aos poucos, você entrar em contato com isso, trazer à tona e ressignificar? Então, aqui, nesta pequena jornada, como eu já falei, porque muita coisa para ver, não dá para a gente ver numa jornada tão curta, mas vamos tentar fazer o melhor, buscar o melhor, usar as ferramentas que a gente tem e a partir daí dar os passos para a renovação. Autoconhecimento. É muito importante conhecermos a nós mesmos, a deixar que os outros nos conheçam. Sêneca. Então, como eu falei, esse é um processo diário. Porque pense quantas coisas nós já passamos na nossa vida que foram guardadas, que estão lá escondidas, que fazem um mapa no nosso corpo. Sim, porque o nosso corpo, o nosso inconsciente, ele reflete tudo aquilo que está guardado. Então, a gente precisa saber que o autoconhecimento, ele envolve várias coisas. Não é só nosso mental, nosso psíquico, mas também o emocional e o nosso físico também, que a gente tem que cuidar. Existe uma pergunta que a gente tem que fazer, que nos traz luz muita coisa. Quem sou eu? Pense nisso. Quem sou eu? É a pergunta que você deve se fazer. Mas a resposta não é aquela tradicional, nome, nacionalidade, religião. Você também não é o que você faz, não é o que você tem, não é o seu trabalho, sua roupa, seus bens, seu RG, e nem que os outros pensam a seu respeito. Nós somos condicionados durante toda a vida a fazer e agir como todo mundo, como a sociedade dita, como os pais, como todo mundo fala que tem que ser feito. Nós não fomos educados emocionalmente. Saber quem você é de verdade é transformador, embora seja desafiante. Te convido então a explorar a si mesmo e ver o potencial que temos. Para você enxergar o seu potencial, para refletir em tudo aquilo que você tem. Tanto os aspectos de luz, quanto os aspectos de sombra. Não há despertar de consciência sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar enfrentar a sua própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Faz parte da natureza a gente ter um lado sombrio, faz parte da natureza a gente buscar essa luz, faz parte da natureza a gente imaginar que só pensando algumas coisas, fazendo algumas orações, a gente vai se livrar das nossas mazelas.
E nós fomos condicionados a guardar embaixo do tapete todas aquelas coisas que a gente não gosta na gente, né? Nós fomos condicionados a deixar às vezes as coisas para depois e não trabalhar as nossas emoções. Mas não vai resolver nada a gente correr dessa sombra, né? Pois isso só vai intensificar o poder dela. Somente a gente abraçando essa dualidade, que na verdade a dualidade é a gente que cria, né? Porque o universo tudo é uno, mas é a gente que cria a separação, corpo uma coisa, alma outra, né? Então, mas quando a gente abraça esse todo, a gente começa a nossa libertação. Porque o abraçar o todo envolve essa autoaceitação, essa questão de a gente aceitar tudo que tem dentro da gente. E eu não estou falando só de coisas ruins, a gente tem que aceitar as coisas boas, porque muitas das vezes a gente não enxerga a riqueza que tem, ou seja, na maioria das vezes, não enxerga a riqueza que tem. Porque durante toda a nossa infância a gente foi tolhido, né, de muitas coisas, a gente recebeu muitos nãos, a gente não sabia lidar com aquilo. E daí na fase adulta a gente tenta, digamos que a gente refaz, né, aqueles comportamentos, aquelas emoções, para a gente poder ser aceito. E aí a gente vai vivendo nesse ciclo, né? Mas é um ciclo que nos traz frustração. No processo cultural, classificamos nossas características em aceitáveis pela sociedade e outras que temos que deixar de lado. As características rejeitadas e inaceitáveis não vão embora, elas só ficam guardadas. Quanto mais a gente rejeita, quanto mais a gente não aceita aquilo, vai acumulando ali aquela poeira. E essa poeira que vai acumulando dentro da gente vai se fazendo um bloqueio energético. Sim, porque a nossa vida, o nosso físico aqui, né, ela não é só uma questão de você ter um corpo, os órgãos e mais nada. Nós somos feitos de energia, nós somos energia. E aí, quando a gente tem esses processos de não aceitação e rejeição, a gente está criando um bloqueio nesse fluxo de energia. Então, tudo isso vai se acumulando nos cantos escuros da nossa personalidade. E ficam lá escondidas por muito, muito tempo. Daqui a pouco toma vida própria. Sim, porque a gente perde o controle de algumas coisas, a gente grita e depois que passa, a gente pensa, nossa, mas como é que eu fui fazer aquilo? Como é que eu pude falar umas coisas dessas? Sim, porque estava tudo guardado, não foi trabalhado, não foi encarado, né? Então, aquilo cria um bloqueio e é uma panelinha de pressão, né? Que vai ali acumulando, uma hora estoura. Escuridão não significa somente aspectos negativos, porque a gente tende a achar que a gente só tem coisa ruim, tá? Mas também tem muitas coisas boas que a gente vê nos outros, que a gente identifica, mas é também uma projeção das coisas boas que a gente tem dentro, tá? Então a gente precisa reconhecer essa riqueza, pegar essas coisas que são sombrias, né, que estão ali guardadas, e vamos dar uma atenção àquilo. Enquanto não der atenção, aquilo ali fica, persegue, toma conta, e às vezes a gente não sabe como se comportou de determinada forma. A sombra pessoal contém, portanto, todos os tipos de potencialidades não desenvolvidas e não expressas. É aquela parte do inconsciente que complementa o ego e representa as características que a personalidade consciente recusa-se a admitir e, portanto, negligencia, esquece, enterra, até redescobri-las em confrontos desagradáveis com os outros, como eu expliquei anteriormente. Então, a gente passa a vida inteira projetando coisas que a gente tem e a gente não aceita,
projeta no outro. Aí o outro vira o nosso espelho. Por isso que é interessante a gente observar aquelas coisas que não te agradam em tal pessoa, e aí você observar, para e pensa, por que isso não me agrada? Na verdade é porque você tem também. Então vamos lá. Considere os atos que abomina como reações originárias de uma área conturbada que não é sua essência, seu eu verdadeiro. Dessa forma, enxergará a situação de uma nova perspectiva e ver que é possível aceitar e perdoar a si mesmo, mesmo conhecendo essa sombra. Então, veja que a gente tem essa parte, né, essa parte sombria, essas reações que a gente não entende, que a gente não quer, mas veja que isso não é o seu eu verdadeiro, essa não é a sua essência, essa não é a sua luz. Então você tem que pegar isso daí, aceitar e se perdoar, e aí você vai conhecendo mais esses aspectos. Aí você vai entrar em contato com outras e outras coisas, porque você vai pensar assim: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Claro, quanto mais você desenterra, quanto mais você mexe nessas feridas, outras virão, porque tem muita coisa para a gente trabalhar. Mas se a gente desistir, a gente vai estagnar. Então, por isso que é um processo para a vida inteira e até para outras vidas também. Perdoar a si mesmo e encarar as sombras é uma atitude corajosa e humilde de quem tem vontade de assumir a responsabilidade por si mesmo. Então, isso é uma questão de autorresponsabilidade, porque quando você começa a perceber que você faz essa projeção, quando você percebe que o problema não é o outro, isso, começando a ter a autorresponsabilidade, né? Então, o problema não é pai, mãe, filho, irmão, tia, vizinho, patrão, colega de trabalho, nunca. O problema somos nós. Aliás, não é só isso, né? Porque nós somos o problema e a solução. A solução é a gente ressignificar alguns aspectos nossos, tá? E nesse trabalho de ressignificação, você passa a entender a si mesmo e, consequentemente, você passa a entender o outro, porque você vai parar de culpar o outro pelo comportamento que você tem, tá? Conforme você vai mudando esses aspectos em você, vai mudando a sua energia, a sua frequência, a sua vibração. E aí, os outros vão perceber. Né? Só que você não vai se incomodar mais com a atitude do outro, porque você sabe que aquilo não é teu, porque você não vai projetar mais. Né? E aí você fica leve. Você vai parar de se culpar. Né? E aceitando as imperfeições, você não vai se culpar e você vai ter mais paz e tranquilidade. Vamos ver esse processo aqui. Eu e minha sombra. Como é que isso acontece? Né? Vamos lá. Primeiro, existe um pensamento de que é preciso manter segredos. E aí, esses se tornam uma fonte de culpa e vergonha. Manter segredo, assim, daqueles aspectos negativos que você tem, né? E de nem sequer fazer humor com isso. Às vezes a gente tem que fazer humor com nossas sombras e negatividades. Quando você começa a fazer isso, você deixa de ter culpa e vergonha, porque você sabe que é um aspecto humano e a gente não precisa ter vergonha das coisas, dos comportamentos e das emoções que a gente sente. Isso cria um processo de julgamento pessoal e aí, como é difícil conviver com isso, é mais fácil procurar alguém de fora para culpar. Por isso que eu falei da questão da projeção. Porque a gente não aguenta com aquele julgamento, né, de si mesmo, então é melhor eu culpar o outro.
é melhor jogar tudo isso para o outro, porque assim, isso cria um alívio na minha consciência, não cria um alívio no ego, né? E a tua essência, nada de se manifestar. Isso leva, né, à negação e ao isolamento, e você ignora as próprias fraquezas e vai sempre criticar o outro, tá? Porque com o tempo, né, isso vai te levando a uma questão do isolamento, porque você não vai querer manifestar, não vai querer falar, não vai querer conversar com ninguém sobre isso, tá? Então, para sair desse processo, a gente precisa fazer escolhas opostas a isso. Que escolhas são essas? Algumas coisas eu já falei, né? Pare de projetar. Usamos essa projeção como uma defesa para evitar olhar para dentro de nós mesmos. É uma defesa inconsciente. Por exemplo, a superioridade, ela pode camuflar um sentimento de fracasso. Culpar os outros camufla a sensação de que você está agindo errado, deveria se vergonhar. Tá? Então, quanto mais a gente projeta no outro, mais a gente se distancia das coisas de nós. Então, você sempre vai projetar, sempre vai culpar o outro. E você vai permanecer com o mesmo comportamento. As mesmas coisas, os mesmos padrões. E o que acontece quando a gente permanece do mesmo jeito? A gente atrai as mesmas coisas. E aí você vai ficar sempre reclamando que tua vida está do mesmo jeito. Porque você está atraindo as mesmas situações, as mesmas pessoas que vão fazer com que você valide aquilo que você está passando. Aí você vai dizer, eu não falei que era assim, eu não disse que era assim mesmo, é sempre desse jeito. E vai viver eternamente no processo de reclamação, de lamentação. Isso mina as tuas energias. Você fica cansado, você fica esgotado. Chega no final do dia, você não se aguenta mais. Então é mais fácil para frente da TV. Vamos lá. Desprenda-se. A negatividade é um grude. É um mecanismo de sobrevivência. Tá? Então, para você começar a se desprender disso, você pode mudar algumas afirmações, né? Mudar algumas coisas para você começar a criar novos caminhos neuronais também. Por exemplo, frases que você pode usar. Posso passar por isso. Posso ser paciente. Sou muito mais que minhas emoções negativas. Sei como me centrar. Você pode pensar assim, não, mas eu não tenho a menor ideia de como me centrar. Não importa. Comece a fazer um caminho diferente. Porque quando a gente faz o mesmo caminho, ou seja, a gente tem aquele hábito de reclamar, hábito de culpar os outros, existe também no nosso cérebro um caminho neuronal. E aí, para você se desfazer, para esse caminho neuronal se desfazer no teu cérebro, você também tem que ajudar. Então, você tem que fazer o caminho contrário. Abra mão do julgamento pessoal. Dentro de nós, sempre tem aquela voz do julgamento, né? Eu sou assim, eu sou uma anta, nossa, eu não sei fazer nada direito, né? Então, olha o que você está fazendo. Você está se alimentando energeticamente, né, de uma forma muito negativa, mas muito mesmo. Esse julgamento pessoal, ele ajuda, né, nessa questão do esgotamento energético, físico, se sentir cansado, se sentir esgotado. E aí você não quer pensar em nada, vai dormir, chega no outro dia, começa tudo de novo. Então, assim, faz só um experimento. Tenta durante o dia você ter outro tipo de pensamento dizendo que você pode fazer tal coisa, eu posso ser melhor do que isso, né? Eu posso buscar novas alternativas. E aí sua antena vai começar a se conectar com outros aspectos. Experimente. Reconstrua seu corpo emocional. O corpo emocional tem que ser nutrido, né? Ele fica cansado, exposto a essas toxinas, e aí você começa
ter muitos sintomas, né, no corpo físico. Porque quando o emocional está muito abalado, né, quando a gente está preso a esse ciclo de reclamação, ciclo de revolta, ciclo de projeção, ciclo de colocar culpa no outro, vai chegar um momento que os bloqueios no seu corpo energético vai ser tão grande que o teu corpo físico vai começar a gritar. Aí você vai sentir uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, uma dorzinha colar. Aí de repente você vai ao médico, tudo não tem nada. Os exames não dizem nada, né? É o teu corpo pedindo socorro. E aí você tem que dar uma atenção a isso para que não vire algo pior, né? Para que você venha a ter uma doença. Então a gente tem que prestar muita atenção nas nossas emoções. Mesmo falando que é uma coisa para a vida inteira, em um processo diário, tem dia que a gente não quer nada, está cansado, está esgotado, tudo bem, é uma vez ou outra, né, que a gente precisa, de repente não quero fazer nada, mas no processo global, você sabe onde buscar, você sabe o que fazer, você sabe a quem ou ao que recorrer, por isso que é um processo contínuo. Tenha coragem para aceitar os aspectos sombrios da psique. Então, como eu falei, nós temos esses aspectos que são coisas que a gente vem trazendo desde a infância. A gente vai guardando numa mochilinha na nossa infância, que são coisas que nos deixa assim, como é que eu vou dizer, expostos, né? E também nos deixam vulneráveis. Mas quando a gente é criança, a gente não tem ferramentas, a gente não tem no que se apoiar, né? Porque a gente segue exemplo dos adultos. Então, se um adulto fala pra gente que a gente não é competente, que a gente não faz nada direito, a gente aceita aquilo como verdade. Quando a gente cresce, quando a gente se torna o adulto, né, a gente já está com esse condicionamento, que a gente não é bom, a gente não sabe fazer nada direito, que tudo dá errado, porque a gente já trouxe isso. Então, esse é um aspecto sombrio da psique que fica ali martelando, fica ali, né, vagando na nossa mente. E a gente aceita como verdade, até trabalhar esses aspectos, até trazer a consciência nesses aspectos. Uma das formas que você tem, assim, isso aqui já pode te clarear muita coisa. E aí, quando você acende uma luzinha ali dentro de você, que bom, assim, porque você já está iluminando. Outras coisas vão vir, mas você pode, por exemplo, buscar uma terapia. Tá? É uma outra forma. Você pode, por exemplo, assistir cursos ou palestras que vão te tirar do lugar comum, que vão te tirar dessa zona de conforto. Tá? Pratique o acolhimento com os aspectos sombrios. Uma das coisas que você pode fazer é conversar com esses aspectos sombrios. Então, se você não quer muitos, pega um. Pega um e aí você vai conversar com ele. Sabe? É como se fosse... Você pode personificar. Coloca ali numa cadeirinha na sua frente, né? E conversa. Faz um diálogo como se você estivesse falando com uma pessoa que você está querendo mostrar alguma coisa boa, tá? E aí você vai acolher isso, sabe? Você vai acolher porque aquilo faz parte de você. Aí você começa a autoaceitação e o auto-perdão. E aí você tem que ter flexibilidade, né, nesse ponto, porque é possível sim mudar. E aí eu tenho esse pequeno texto da Louise Hay, que é muito legal, que é uma coisa que você pode repetir diariamente nesse processo de transformação. Na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Estou sempre divinamente protegido e guiado. É seguro para mim olhar para o meu interior. É seguro para mim olhar para o passado.
É seguro para mim alargar minha visão da vida. Sou muito mais do que minha personalidade, passada, presente ou futura. Agora escolho me elevar acima de meus problemas de personalidade para reconhecer a magnificência do meu ser. Estou totalmente disposto a aprender a me amar. Tudo está bem no meu mundo. Gente, isso é uma pequena oração para si mesmo. É uma espécie de reconhecimento, né, de que nós somos luz. Apesar de ter alguns pontos que estão ainda na escuridão, nós somos luz. Já reconhecer esses aspectos sombrios, essa projeção, isso já é uma pitadinha de autoconhecimento. São muitas coisas assim para trabalhar nessa questão do autoconhecimento. Mas a gente pode ficar por aqui, porque você tem que digerir, você tem que degustar, você tem que olhar para si mesmo com mais carinho e praticar o autocuidado. Amor próprio também se cultiva. Então aí estão os sites, as redes sociais, e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!